Seja muito bem-vindo mais uma vez, Luciana. É sempre uma alegria muito, muito grande a gente ter aqui você na nossa casa. Você já é um grande amigo da nossa casa, não é? Você sabe disso. Eu posso te passar a palavra para o tema de hoje, o amor, alimento das almas. Paz e bem a todos. Em 1939, a humanidade experimentava um dos momentos mais angustiantes de toda a sua trajetória histórica e evolutiva. Após a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas capitaneadas por Adolf Hitler, a Europa e o mundo viveu momentos de grande tensão e preocupação. Em face do início deflagrado daquele que seria um dos mais bestiais conflitos que a humanidade do planeta Terra já pôde testemunhar. A terrível Segunda Grande Guerra Mundial, que se iniciaria exatamente naquele ano e findaria com resultados funestos para todos nós no ano de 1945. Embora a humanidade, na sua caminhada pelo nosso planeta, desde os seus primórdios, ainda na pré-história, antes das civilizações, e com o surgimento das primeiras civilizações, o florescimento de grandes impérios como o egípcio, os da Mesopotâmia, o Império Macedônico, Persa, o grande Império Romano, que foi tão importante que assinalaria com seu declínio em 476, historicamente, o final da antiguidade para o início de uma nova fase, que foi a Idade Média. Os conflitos também que se desdobrarão ao longo daquele milênio que foi o período medieval e se prolongarão pela Idade Moderna e início da contemporânea, com a era de Napoleão Bonaparte, e os conflitos também por esse grande personagem da história, o Corso, que veio à Terra com a missão precípua de preparar o ambiente da Europa para o advento do Espiritismo, infelizmente, como nós sabemos, deslumbrado pelo poder político material, desviou, como sonha acontecer com os grandes governantes da Terra, diante do poder que passam a possuir, desviou a sua rota, trazendo para o seu espírito e para aqueles que nele acreditaram consequências desastrosas. Mas o fato é que, embora todos esses conflitos, o da Segunda Guerra Mundial ainda provoca em nossos psiquismos uma sensação terrivelmente desagradável, o que, ao contrário desses outros, cujos registros eram documentados através de textos, depois de livros, ou quadros já pintados, como aconteceu no final do século XIX, início do século XX, mas, sobretudo, a Segunda Grande Guerra Mundial, ainda hoje, nos deixa perplexos diante das cenas brutais que nós podemos observar através de documentários devidamente filmados, que mostram que ainda nós, seres humanos, somos capazes de, obcecados por uma ideia ou pelo poder político temporal, fazermos de tudo para alcançar os nossos objetivos, até mesmo enganar, mentir, corromper e matar. Ainda hoje nos estarrece a cena do Holocausto. Em vários momentos, nos campos de concentração, irmãos nossos, esquálidos, esquecidos do mundo à época em face da loucura de Hitler, até hoje nos causam um sentimento estranho no ímã do nosso ser, que, de certa forma, soa ainda como um alerta contundente àquilo que nós podemos fazer
de negativo quando nos distanciamos das diretrizes precisas e seguras que séculos antes, 2 milênios passados, desse conflito bestial, o homem de Nazaré nos trouxe como o único caminho, como um único caminho. Quem ensejaria a criatura humana? Todos nós. O rompimento desses grilhões que nos prendem a um passado de dores e de sofrimentos perpetrados por nós mesmos no curso das nossas múltiplas existências, talvez inclusive como protagonistas de alguns desses conflitos ligeiramente aqui mencionados. Mas fazemos alusão, à guisa de introdução, destes episódios que são dolorosos e que, se os trazemos à baila nesta reflexão, é tão somente para que possamos, na sequência, trabalhar melhormente o tema proposto a todos nós, se deve ao fato de que, ainda hoje, mesmo pós Segunda Guerra Mundial, e sabemos pelos espíritos reveladores que estamos ainda em um mundo de provas e de expiações, e que em mundos dessa estirpe, dessa condição, dessa categoria, segundo a classificação que os espíritos nos passam através de Allan Kardec, na obra magna do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, em mundos dessa condição, a dor e o sofrimento, não como punição divina, porque o Deus não é aquele juiz vigilante, implacável à espreita das nossas defecções morais, das nossas faltas, das nossas falhas, para nos punir, não, não. Mas Deus é esse Pai de misericórdia infinita, de amor incondicional, que nos dá, através da lei, das múltiplas existências, as oportunidades, tantas quantas necessárias sejam, para nossa reabilitação intelectual, moral e, sobretudo, espiritual. Mas o fato é que ainda estamos em um mundo de provas e de expiações. E por não atentarmos para a substância, para a essência da mensagem do poeta Galileu, de há 2000 anos, ainda incorremos nesses mesmos erros de outrora. Porque poderíamos ter aprendido com a Segunda Grande Guerra. Marcos Túlio Cícero, grande orador romano do passado, um homem estudioso da caminhada evolutiva da espécie humana na Terra, afeito aos estudos historiográficos em seu tempo, Cícero dizia que a história é a mestra da vida. Contudo, parece que nós, como alunos dessa grande mestra, não demonstramos ter dela assimilado as necessárias lições para que pudéssemos redimensionar as nossas vidas e mudarmos o nosso curso existencial. Porque mesmo após a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo se viu mergulhado em outros tantos conflitos que se desdobram, lamentavelmente, até os nossos dias. Vieram na sequência, após aquele período de tensão, que perdurou durante muito tempo e parece ainda ressurgir como um espectro pavoroso para os nossos dias, a chamada Guerra Fria. Essa tensão constante de uma possibilidade de um iminente conflito mundial entre o leste e o oeste do mundo. Entre os países do leste, de princípio comandados pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje Rússia, e o ocidente, conduzidos pelos Estados Unidos da América. Nós tivemos a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, as guerras árabes, israelenses, conflitos absurdos entre dois povos irmãos, porque, embora se saiba que o conflito tenha se acirrado após a Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, o conflito tem a sua origem no próprio Gênesis bíblico, conforme nós podemos depreender a partir da leitura e dos estudos dos especialistas, porque os dois filhos de Abraão, o primogênito Ismael e o segundo Isaque, filho de Sara, ou Saraí, o primogênito filho da escrava H, são os que serão responsáveis por deixar essa grande descendência desses dois povos, que são povos primos ou irmãos. Os judeus
por intermédio de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de José, e os árabes que estudam a partir do Corão, ou ao Corão, a sua descendência por esse grande personagem, também filhos, portanto, de um ancestral comum. Mas o que nos assombra é que ainda hoje, todos nós, e aí pertinho de vocês, nós estamos testemunhando mais um desses conflitos, quando países irmãos que fizeram parte de um todo, até recentemente, a Rússia e a Ucrânia, e os constantes momentos de tensão ainda entre o Oriente, as grandes potências mundiais e o Ocidente, nos remetem inevitavelmente a uma reflexão. A reflexão é a de que o século passado, esse século das mais terríveis guerras que a humanidade, até o presente momento, já pôde testemunhar, porque antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, que, aliás, provocaria, já como causa do período entre guerras, o surgimento do nazifascismo e também da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas o mais paradoxal, o mais contraditório, é que o século no qual a maioria de nós nasceu, o século passado, e já estamos, vejam só, no terceiro decênio, na terceira década do século XXI, do novo milênio, que quando iniciamos nossos estudos no Espiritismo, na década de 1980, 38 anos passados, já faz tempo, mas no século passado se falava tanto desse novo milênio tão aguardado. E já era para nós mostrado por espíritos da estirpe de Emmanuel, cuja mensagem lida à guisa de introdução desse livro fantástico, Pão Nosso, obra recebida pela via mediúnica de Chico Xavier, Emmanuel já nos orientava de que essa mudança inevitavelmente aconteceria, mas ela não se daria como muitos pensavam, de forma sobressaltada, abrupta, imediata. Mudou o milênio, mudou o século, o mundo mudou. Lembremos que um milênio ele é constituído de 10 séculos. E durante 10 séculos, muitas coisas mudam, e de forma espantosa. Bastaríamos para aquilatar, para avaliar o sentido dessas mudanças, se nós olhássemos o milênio anterior, no qual vivemos, nascemos, a maioria, pelo menos, dos que aqui nos encontramos, com exceção da Anne, possivelmente, e de outros tantos mais jovens, mas os que nasceram no século passado, como eu, que nasci, nós nos lembramos que o milênio começou no ano 1001, Idade Média, nossa Idade Média, e terminou no ano 2000, dia 31 de dezembro do ano 2000. 2001, inauguramos essa nova fase, essa nova era da humanidade. Agora percebamos o quanto a humanidade progrediu em um milênio. A Idade Média era aquele período que muitos de nós que amamos Francisco de Assis lembramos para compreender melhormente a sua vida, quando tentamos compreender o período em que ele se insere como personagem histórico, a Idade Média, momento grave, a peste negra, um terço da população da Europa teve a sua vida física ceifada em face de uma enfermidade, hoje entendida como uma espécie de peste bubônica provocada por um pulgão, uma grande pulga que vivia na pelagem do rato campestre daquela época, que já se infiltrava nas cidades. Nós vamos ter esse momento grave também das cruzadas medievais, o período arbitrário da intolerância religiosa, promovido pela Santa Inquisição, em que, na busca de um status quo, mais preocupado com o ter do que com o ser, com o poder político, temporal, material, aqueles que se diziam representantes de Jesus eram capazes de, macumulados com as autoridades políticas locais, cometer crimes hediondos, levando pessoas inocentes, depois de supliciadas à tortura, com os mais desequilibrados o que a mente humana é capaz de produzir,
instrumentos para provocar a dor humana eram levados às labaredas inquisitoriais. Nós temos, portanto, esses períodos que antecederam ao período de mudanças no qual nos encontramos, e vamos constatar que do século XVIII para frente a humanidade, aí sim, uma espécie de estalar de dedos, teve um impulso extraordinário no seu processo desenvolvimentista, a ponto de nós, que nascemos no século passado, temos a oportunidade de testemunhar, embora esses conflitos aos quais fizemos menção, o quanto a humanidade se desenvolveu científica e tecnologicamente. O quanto a humanidade mudou de 1901 ao ano 2000. Nós podemos testemunhar. Podemos, por exemplo, lembrar de um grande invento do brasileiro que viveu na França durante muito tempo, Albert Santos Dumont, que em 1906, no objeto mais pesado do que o ar, desengonçado, é verdade, que mais saltava do que voava, mais se elevava por alguns metros do chão, do campo de Bagatelle em Paris, espantava o mundo, mostrando a possibilidade de se criar um objeto, um aparelho que poderia levar o homem às alturas. Cognominado por nós brasileiros de o pai da aviação, embora, e não entramos no mérito dessa discussão, 3 anos antes, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, fizeram uma proeza interessantíssima e que, sob certos aspectos, ia além da do nosso ilustre Patrício. Nós vamos constatar, portanto, quanto a ciência, sobretudo na área da medicina, foi capaz de realizar com o aperfeiçoamento de vacinas, da penicilina, de Alexander Fleming, as cirurgias que cada vez mais se tornaram sofisticadas. Aqui no Brasil, por exemplo, já nos anos 60, início dos anos 70, o saudoso médico Zerbini fazia os primeiros transplantes de coração. E o que dizer se tivemos o 14 bis em 1906, na década de 1970, já que vocês estão na Europa, nós aqui no Brasil, a possibilidade de um avião carregando centenas de pessoas, como foi o Concorde, atravessar esse grande oceano em questão de poucas horas, vencendo a barreira do som. Ademais, lembrar também, sempre oportuna, a chegada do homem à Lua em julho de 1969, na nave a Apollo 11, também chamada de foguete, capitaneado por Neil Armstrong, que trouxe a esperança da conquista do espaço sideral. Quando nós observamos que hoje, na minha infância, até recentemente, não faz muito tempo, nós contávamos 9 planetas. 9 planetas, que começava em Mercúrio e terminava em Plutão. Hoje, Plutão, coitado, nem mais planeta é considerado, pelas análises dos astrofísicos, dos especialistas nessa temática. Mas o mais impressionante, na cabeça de um menino que tinha curiosidade nos anos 1970, 1980, por desvendar os mistérios do cosmos, jamais imaginaríamos que no mundo atual, com a conquista da astronomia, com os poderosos telescópios que perscrutam o universo, nós iríamos descobrir novos planetas fora do sistema solar, os chamados ou exoplanetas, que praticamente de 3 em 3 meses nós temos novidades, descobertas, inclusive em Alpha Centauri, um planeta numa distância relativa à possibilidade da habitabilidade nesse orbe, muito semelhante à Terra, em Alpha Centauri ou Centauro, que na imaginação de uma criança, como talvez alguns que viveram no Brasil, ou que acompanharam na minha época, um seriado de Irving Allen, Lost in Space, ou Perdidos no Espaço, protagonizado pelo Guy Williams, ator do Zorro, da Disneylândia, célebre seriado, e do inesquecível Jonathan Harris, do Dr. Smith, que se falava da possibilidade de uma nave singrar o espaço na direção de Alpha Centauri, a mesma Alpha Centauri, para ali chegar a um mundo distante e assim estabelecer esse elo entre a humanidade, não só da Terra, mas de outros mundos. Mas o que queremos também dizer nessa reflexão, e aí sim entrando mais diretamente no tema, é que nesse mesmo ano de 1939, ano da deflagração desse bestial conflito,
repetimos, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, aqui no Brasil, na localidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, cidade que dista 30, 40 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte, o médium Chico Xavier ensejava num trabalho que vinha desde o ano anterior, a publicação com o selo da Federação Espírita Brasileira da obra antológica do Espírito, cuja mensagem introduziu os nossos comentários e que, particularmente, é um dos que mais admiro, um dos que mais amo por tudo quanto ele nos legou, nessa simbiose perfeita com o médium de Pedro Leopoldo, desse trabalho longevo, guiando o Chico Xavier, orientando na sua missão singular, bem como a todos nós, mas o que nos faz, portanto, observar a grandeza desse espírito é a obra sintética, é verdade, compacta, mas substanciosa que ele nos lega, com o selo da Federação Espírita Brasileira, intitulada A Caminho da Luz. Através dessa obra, Emmanuel, com a sua didática única, ele consegue, com nuances encantadoras, mostrar para todos nós todo o processo evolucional da Terra. Desde o momento em que o nosso planeta, segundo hoje, inclusive, aliás, confirma a geologia, desprende-se do nosso Sol, desse nosso astro-rei, como um boloide, como uma grande bola de fogo, uma massa ígnea incandescente, e vai aos poucos, como assim também acontece com todos os planetas que se formam no cosmos, a Terra vai se arrefecendo, vai se esfriando, ocorrem naturalmente os cataclismas geológicos, a movimentação frenética dos gases, o surgimento da água, esse líquido amniótico do planeta terrestre, sem o qual a vida nas expressões orgânicas que nós conhecemos aqui não teria florescido. E a partir de então, o surgimento da vida, nas suas formas mais primevas, dos primeiros coacervados, os seres unicelulares, a evolução natural das espécies, conforme mais tarde atestaria a teoria de Charles Robert Darwin, com publicação em 1859 da obra Da Origem das Espécies, nós vamos ter o surgimento dos primeiros seres nos oceanos, os peixes, os anfíbios, antes os moluscos, vamos ter depois os répteis, os grandes saurópodes, como o Diplodocus, o temível Tiranossauro Rex, hoje imortalizado com as imagens ficcionais do genial Steven Spielberg na série iniciada ainda nos anos 90, com os recursos da cinematografia dos nossos dias, que nos enseja uma visão extraordinária, muito próxima do real, do que o mundo viveu há milênios incontáveis, na série Jurassic Park. Nós vamos ter toda a evolução das espécies, o surgimento dos primeiros mamíferos, mesmo os grandes mamíferos da Era do Gelo, mamutes, tigres de dente de sabre, Megatherium, que era a preguiça gigante, até o surgimento da nossa espécie, do nosso ancestral mais recuado, que a ciência classifica como Australopithecus, embora haja ainda divergências, discussões nesse sentido, até a evolução, passando pelo Pithecanthropus erectus, o homem aprende a utilizar as ferramentas, valendo-se do seu intelecto, da sua inteligência, e chega à condição do homem atual, depois de passar pela fase do Homo sapiens, chega ao Homo sapiens sapiens, o homem sabido, o homem inteligente, que embora nem sempre demonstre que o é, na relação com a natureza e na relação com os animais. Mas o fato, portanto, é que nós estamos nesse processo evolutivo. E Jesus pré-existe, portanto, no dizer de Emmanuel, essa metamorfose pelo qual a Terra viria a passar. E aí isso faz com que nós entendamos a grandeza desse psiquismo, o seu refinamento espiritual. Jesus é de um tamanho espiritual que sequer, logicamente, nós podemos imaginar. Era como se o homem pudesse tentar, se fosse do tamanho de uma formiga, entender o ser humano. Se fôssemos uma formiga, entender o ser humano. Porque antes de nós sermos, Jesus já era. Porque, como dissemos, se hoje a geologia assevera o que Emmanuel já dizia na década de 30, que a Terra se formou a partir de 4,5 bilhões de anos, quase 5 bilhões, arredondando para um melhor entendimento,
Bilhões não são milhões de anos. É um tempo que é difícil até mesmo para nós, logicamente, entendermos. Portanto, Jesus já houvera sido, no dizer de Emmanuel, indicado por Deus para coordenar todo o processo de metamorfose, de transformações pelos quais o orbe terrestre viria a passar no decorrer das eras ou idades geológicas assim classificadas pela ciência, notadamente pela geologia. Portanto, repetimos, antes de nós sermos, Jesus já era. Então vejamos o refinamento desse psiquismo. Mas o que é mais interessante, o que Emmanuel nos mostra, e hoje muito do que a ciência nos diz está caminhando nesse sentido, é o fato de que as primeiras civilizações que vão surgir, já na explicação emanuelina, em grande parte aquilo que nos espanta e até hoje é móvel de reflexão de muitos arqueólogos, de historiadores, de antropólogos, de estudiosos de ciências correlatas, é de se tentar entender como é que a humanidade, que vem evoluindo gradativamente, lentamente, passando do Paleolítico, o homem das cavernas, de uma vida sedentária, para uma vida mais fixada, o homem sedentário no Neolítico, chega à idade dos metais, mas ainda tendo uma vida rudimentar, de repente nós esbarramos em civilizações incrivelmente desenvolvidas, como a civilização do Vale do Nilo, a civilização egípcia, até hoje enigmática, embora teorias, hipóteses que tentam explicar a sua gênese, a sua origem. E o que dizer das civilizações da Mesoamérica, os astecas, os maias, os incas, a civilização chinesa, contemporânea da egípcia, de 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, nós ainda estamos no ano de 2023. Imagine, daqui para frente, chegar no ano 3000. Eles tiveram o ano 3000, porque a civilização egípcia começa no ano 3200 antes de Cristo. Então, Emmanuel nos dá uma luz para entendermos um porquê do desenvolvimento dessas civilizações, mostrando algo que está em perfeita consonância com o que dizia Jesus e o que nos repassa o Espiritismo como consolador prometido em um de seus pressupostos fundamentais, o de que não estamos sós no universo, de que existe vida fora do orbe terrestre, a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Jesus dizia, na casa de meu pai, e entendamos que a casa do pai, embora os níveis espirituais, que é uma das ideias que podemos ter também, mas a casa do pai é todo o universo. Há muitas moradas, há muitos orbes, há vida, e vida em abundância, de vida em plenitude, como ele sempre apregou. A vida pulula pelo universo afora. Então, nós vamos encontrar, portanto, queridos, nessa narrativa, a real possibilidade de nós constatarmos, no dizer de Emmanuel, que houve, porque faz parte de leis universais, transmigração de espíritos, de almas, de mundos que, à semelhança do nosso, em processos de evolução, de transformação, de mudanças de categoria, isso só ia acontecer em todo o universo, por certo, são remanejados para outros orbes. Entendamos que somos filhos do amor de Deus, filhos universais, e, portanto, cidadãos não só de um orbe, como é o caso do orbe terrestre, mas de todo o universo, nós temos a oportunidade de interagir com outros irmãos. E no dizer da explicação emanuelina, nós tivemos aqui seres que vieram de outro orbe, do sistema Capela, ou da constelação do Cocheiro, distante 42 anos-luz da Terra, e que teria, em face de uma mudança ocorrida em um desses orbes, talvez semelhante à mudança que a Terra esteja hoje experimentando, saindo da condição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, esses espíritos tiveram de vir para a Terra e foram acolhidos amorosamente por Jesus. Aí a questão. É interessante que, no dizer de Emmanuel, esses espíritos são acolhidos por Jesus, governador da Terra, administrador do orbe, que, aliás, diria também, antes de Emmanuel, Leon Denis, o filósofo, poeta do Espiritismo, que se refere a Jesus como governador planetário, como administrador do nosso orbe, porque, conforme dizem os Espíritos Reveladores, em resposta à questão de número 625, do Livro dos Espíritos, Jesus se nos apresenta como arquétipo, como modelo da perfeição.
foi o ser mais perfeito que Deus, mercê de sua misericórdia infinita, nos enviou para nos servir de rota, para nos servir de modelo e guia. Portanto, meus queridos, Jesus acolhe essas almas num ambiente espiritual próximo da terra, no dizer de Emmanuel, para lhes orientar em relação ao porvir, ao futuro que teriam na terra, ao reencarnarem. A queda luciferina, aspas, segundo a metáfora bíblica, só tem sentido nessa explicação, mostra seres que estariam numa espécie de paraíso, pelo menos intelectualmente, em termos de desenvolvimento científico. Para virem a um orbe primitivo como a Terra, deveria ser uma queda significativa, mas uma queda para que pudessem se levantar novamente e prosseguirem nos seus desideratos. Então, nós vamos entender o surgimento de tantas civilizações notáveis, isso hoje é o que se tenta explicar, através dessas conquistas incríveis. Mas Jesus os recebe. Essas almas eram almas, no dizer de Emmanuel, intelectualmente bastante avançadas, tanto que foram capazes de fazer o que fizeram na Terra, dando impulso aos que aqui estavam, aos nativos habitantes, para que os mesmos pudessem também se desenvolverem materialmente falando, e também intelectualmente. Mas o fato é que ainda havia uma descompensação no campo da moralidade. Ainda não haviam acendido a luz do coração. Ainda não haviam percebido a capacidade imprescindível e imperiosa de se amarem uns aos outros, como ele, Jesus, mais tarde, assim, viria demonstrar. Então, naturalmente, que seres que vinham angustiados, chorosos, entristecidos pela separação de muitos que ficaram nesses planetas, como acontece, é a velha metáfora bíblica também da separação dos bons dos justos, dos injustos, dos bodes, das ovelhas, no dizer das mudanças planetárias, numa espécie de juízo final a que os orbes também passam, e a separação, sobretudo daqueles que amamos sempre, é muito dolorosa, mas o fato é que Jesus lhes faz uma promessa para serenar-lhes o coração, como tutor agora de suas vidas, que jamais os abandonaria e que estaria com eles em todos os momentos e que no futuro ele próprio, numa demonstração patente e comovedora do que o amor é capaz de realizar, ele estaria com eles de forma direta, física, presente, não virtual, no planeta Terra, como aliás aconteceu há 2000 anos. Infelizmente, Jesus, que veio ao mundo para dar prova do que o amor é capaz de realizar, de operar em nossas vidas, não foi por nós compreendidos. E na nossa estreiteza de visão, na nossa miopia espiritual, nós fomos capazes de condenar o mais justo dos justos homens que já pisou na crosta planetária, cometendo aquele crime ignominioso contra ele, que veio ao mundo tão somente para infundir em nossos corações, ainda hoje, áridos de sentimento, de afeto, de ternura, de amor, através da sua mensagem retumbante e através, sobretudo, dos seus exemplos extraordinários. Porque Jesus não era tão somente um filósofo que consegue concatenar bem as ideias, que embevece aqueles que gostam de se valer do cérebro para apreciar pensamentos bem urdidos, bem trabalhados. Não, não. Jesus era e é para todos nós esse esteta do sentimento, esse ser que pregava o que vivia, e vivia o que pregava cotidianamente. Jesus se difere de todos aqueles que vieram antes e após a sua passagem exatamente por isso. Porque cá para nós, como anotaria João, o discípulo dileto e amoroso, o discípulo do coração de Jesus, o único dos seguidores de Jesus a não ter sido martirizado, a não ter se submetido a um holocausto como os demais, ou exceção de Judas, que, conforme a tradição, teria fugido da vida física
através da ilusória e equivocada porta do suicídio, embora hoje haja controvérsias do ponto de vista historiográfico em relação a esse personagem, mas João Evangelista teria vivido e muito. E já em idade provecta, bastante avançada, teria possivelmente virado primeiro para o segundo século, porque quando conheceu Jesus, era um adolescente imberbe, então, portanto, se comparado aos demais, teria essa possibilidade. Mas João, que foi testemunho ocular da história, no seu texto, nos diz o que Jesus disse em certo momento. Prova de amor maior não há. E não há mesmo. Do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos. Ou, segundo algumas traduções, pelos seus amigos. A ordem dos fatores aí, na problemática da tradução, não altera o resultado. Porque se teve alguém na Terra que foi capaz de demonstrar esse amor incondicional por nós outros, foi Jesus. Jesus veio ter conosco, imagine, o administrador do orbe terrestre. Imagine o refinamento de um psiquismo dessa estirpe, dessa condição, dessa evolução, dessa lucidez, que desce das regiões felizes da espiritualidade para vir ter conosco, caminhar conosco, ter sido gestado naturalmente, e aqui nasceu e viveu como os seres humanos vivem, mas para um psiquismo do porte da grandeza de Jesus, isso já é um sacrifício inimaginável para nós. Nós temos notícias pela literatura mediúnica, maiormente a que nos é apresentada por Chico Xavier, desde 1932, com a sua primeira obra lançada, Parnaso de Além Túmulo, mas, sobretudo, a partir da narrativa feita nos anos 1940 por esse repórter do mundo espiritual, que foi André Luiz, quando trabalhou com Chico Xavier, na série Nosso Lar, nós temos notícias de que psiquismos mais burilados, mais sutis, quando estão em esferas superiores e sabem de uma iminente, de uma próxima reencarnação, claudicam um pouco, às vezes titubeiam, às vezes ficam ansiosos, porque sabem da dificuldade. Inclusive, ao vencimento das tentações do mundo, o receio de sucumbir diante de uma tarefa quando imersos, quando mergulhados na carne. Esses próprios espíritos, o que nós chamamos de psicosfera, quando vêm em missões mesmo próximas de colônias como o Nosso Lar, da crosta planetária, ao mergulharem na crosta planetária, eles sentem uma certa inquietação, um certo aturdimento, uma certa perturbação pelas ondas mentais, e nós sabemos que as ondas mentais interferem em nossas vidas. Diga o chamado olho gordo aqui no Brasil, o olho magro, olho diet, como queira, nos nossos dias, mas o pensamento negativo, as emanações que nós podemos sentir das pessoas que convivem conosco. Até os animais sentem, até as plantas sentem, como também os pensamentos positivos, amorosos, ternos, que são verdadeiros passes curadores, que podem promover verdadeiros, aspas, milagres. O que um abraço é capaz de promover. Portanto, querido, Jesus nos mostra realmente que é esse o único caminho que nós podemos trilhar, que nos ensejará aquilo que nós espíritas entendemos como salvação. Não a semelhança, com todo respeito, de algumas concepções de fé salvacionistas, que dizem, então, simplesmente crerem em Jesus, ou professam essa crença labialmente, ou a partir de leitura memorizada de textos bíblicos, que têm, claro, seu valor, repetimos, respeitamos, até porque entendemos com o Espiritismo, que todas as religiões são caminhos que convergem ao mesmo fim, que é Deus. Mas a ideia de salvação que o Espiritismo nos apresenta, conforme se encontra exarada nas páginas luminosas de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra lançada em 1864 por Allan Kardec, no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, inspirando-se esse texto na última mensagem do referido capítulo, que é de natureza mediúnica, e curiosamente da autoria do apóstolo Paulo, que quando encarnado séculos antes, propunha na sua célebre primeira epístola aos Coríntios, a de número 1, a partir do capítulo 13, ideias semelhantes, ressaltando que a caridade,
que é o amor em ação, ou amor é o único e verdadeiro meio que nos ensejará a conquista dos reais e imperecíveis valores da vida. Diz o apóstolo da gentilidade, que nós poderíamos falar a língua dos homens e dos anjos. No entendimento espírita, nós podemos conhecer como se processa a mecânica de relação entre os dois planos de vida, o material e o espiritual. Nós poderíamos falar todas as línguas da Terra, conhecemos o alemão, o francês, o português, o espanhol, o romeno, as línguas eslavas, mas se nós não tivermos essa capacidade de afeto, de ternura, de carinho, de caridade, que tem várias significações na sua palavra, entre elas, como diz Emmanuel, que é a definição mais perfeita de caridade, para mim, a caridade é o amor em ação. Então, esse sentimento do qual todos nós necessitamos. E que se constitui, sim, aí o tema da nossa reflexão, este alimento imprescindível às nossas almas. Imprescindível. Porque por mais arrogante, por mais ceticista, negativista, autossuficiente que nós acreditemos ser, ninguém, meus irmãos, ninguém, nenhum de nós, consegue viver sem amor. Porque o amor é como esse alimento às nossas almas, assim como precisamos do oxigênio. Nós precisamos de ternura, nós precisamos de afeto. E Jesus sentia isso. As pessoas que dele se aproximavam sedentas de paz há 2000 anos eram, em grande parte, criaturas rechaçadas dessa sociedade que as marginalizava, que não lhes dava afeto, que não lhes dava amor. Por isso, a insistência constante do Filho de Maria em mostrar para os seus coevos, para os seus contemporâneos, a necessidade imperativa do amor, como único meio de encontrar essa salvação, que aí repetimos, a explicação do Espiritismo, equivale a um despertar de consciências, a uma mudança de rumos, de comportamentos, de atitude. Saímos da condição de Saulo para Paulo, na estrada de Damasco, nessa região em que o apóstolo dos gentios percorreu, na Síria, e esteve na Turquia, que hoje passa por um grave momento em face dos recentes cataclismos que até hoje comovem a todos nós, com centenas de vítimas, com possibilidades ainda de se encontrarem outras mais, e que exigem de todos nós também, diante das circunstâncias, alguma colaboração, se não material, pelo menos espiritual, através das potencialidades intrínsecas que todos nós temos nas nossas almas, através de uma prece, através de um sentimento de empatia, que se constitui também nesse alimento, àqueles que no momento se encontram famintos de uma mensagem de esperança e de renovação. Portanto, querido, Jesus nos fala de maneira recorrente, essa é a tônica do seu evangelho, e que é o que o Espiritismo nos passa como consolador prometido. Porque a moral espírita, diz Allan Kardec, na referida obra Evangelho segundo o Espiritismo, embora muitos espíritas também não entendam assim, mas o patrono de vocês, que tanto amo e que vocês tanto amam, Bezerra de Menezes, demonstrou isso de forma patente, na relação com todas as pessoas com as quais ele teve a oportunidade de conviver. Se hoje nós temos o nome de Bezerra de Menezes sendo homenageado, além do Atlântico, por irmãos da Suíça, se deve ao fato de que esse homem deixou também registrado uma mensagem de afeto. Aliás, diria ele, pela via mediúnica de Chico Xavier, posteriormente, sem o amor, jamais compreenderemos o sagrado poema da vida. O amor incondicional que ele demonstrou na relação com o próximo mais próximo, principalmente os filhos, com as esposas. Sabemos que a primeira desencarnou prematuramente, ele se casa com a irmã materna da primeira companheira, com todos os 16 filhos, dos quais 9 partiram antes dele, e sendo um dos filhos uma jovem adotada, uma afrodescendente, escrava alforriada, que ele deu o nome de Antônia Bezerra de Menezes. A maneira como ele atendia as pessoas no seu consultório,
sobretudo na fase derradeira da sua jornada na Terra, curando com o olhar, não sendo apenas um médico de corpos, mas como Lucas, o apóstolo, evangelista, amigo de Paulo, um médico de almas, porque ele entendia que o caminho era esse do amor. Ele entendia o que Jesus quis dizer quando repetia o que estava na Torá hebraica, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só se ama verdadeiramente ao próximo se ama. Se nós buscarmos a autobusca, o autoconhecimento, se nós tivermos essa capacidade de agirmos não mecanicamente, não falarmos labialmente tão somente as palavras, mas tentarmos senti-las, degustá-las, saboreá-las. E por isso o Jesus, na interpretação de João, em seu texto, e quem faz essa observação pela via mediúnica de Chico Xavier, é o mesmo Emmanuel, tão citado na nossa palestra virtual de hoje. Emmanuel consegue, com a sua sabedoria, esse que consideramos, como disse alguém certa feita, o quinto evangelista, Emmanuel consegue depreender do Evangelho de Jesus, segundo o texto de João, quando Jesus, sentindo a inquietação dos seus discípulos na iminência de seu retorno às regiões felizes da espiritualidade, onde permanece até hoje, nos observando, nos inspirando, nos conduzindo no rumo do seu aprisco de paz, Emmanuel diz que Jesus, embora esse mandamento da Torá hebraica, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, norteie as nossas vidas, mas que Jesus, sentindo a inquietação dos seus discípulos, e por que não dizer de todos nós, teria nos deixado um outro mandamento. E um mandamento talvez até mais transcendente, que vai além do que o primeiro, se é que é possível. É quando Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E alguém poderia, de repente, perguntar, mas qual a diferença entre um e outro? Há diferença? Há diferença. No dizer de Emmanuel, e nós consignamos, assinamos embaixo. O amar a Deus, como se ama ao próximo, como a si mesmo, é ainda um amor condicionante. Eu te amo desde que tu me ames. Eu te amo desde que tu penses como eu penso. Eu te amo desde que tu torças o mesmo time de futebol que eu. Eu te amo desde que tu gostes da mesma cor que eu gosto. Eu te amo se tu professares a religião que eu professo. Por incrível que pareça, ainda é um amor limitante. Ainda é um amor que busca um retorno. É um amor com condições. Agora, o que Emmanuel nos faz perceber, na sua sapiência, é que o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele é diferente. Porque não é o amor do homem pelo homem, é o amor dele, Jesus, por nós outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que foi o amor de Jesus? Dissemos há pouco. Prova de amor maior não há do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos. É um amor incondicional. Eu te amo mesmo que tu não me ames. Eu te amo mesmo que tu penses diferentemente de mim. Eu te amo mesmo que tu professes um credo que não o meu. Eu te amo mesmo que tu goste dessa cor, dessa concepção ideológica, diferentemente da minha. Eu te amo mesmo que tu me negues 3 vezes. Eu te amo mesmo que tu me esbofeteis e me cuspas à face. Eu te amo mesmo que tu me crucifixes. Dá para perceber a diferença. Por isso, queridos, que o amor de Jesus, ainda hoje, através da sua mensagem reverberada no decorrer de séculos que nos separam da sua presença física entre nós, não obstante também os problemas relativos às traduções, às deturpações que nós fizemos na sua mensagem ao longo desses 20 séculos de sua estada na Terra, mas o curioso é que ele já previa e dizia num vaticínio: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A mensagem de Jesus é uma mensagem dirigida às nossas almas. É uma mensagem que nos alimenta o ser. É uma mensagem que nos fortifica o psiquismo.
dando-nos condições para que possamos prosseguir na nossa jornada árdua, porém necessária, de ascensão espiritual em seu rumo. Essa é a mensagem de reflexão que trazemos, meus queridos, para vocês, dessa terra tão querida, neste grupo de estudos singelo, que também, com muito afeto, com muito amor, interage, objetivando assimilar as lições dos imortais, relembrando a trajetória na terra de Bezerra de Menezes. Anteriormente, viríamos para falar com vocês, acabou tendo uma impossibilidade por questões técnicas, talvez, no nosso último encontro, iríamos falar sobre a parábola do bom samaritano, que é uma narrativa de Lucas, o médico de corpos e médico de almas, braço direito de Paulo. E ela encerra, finalizando a nossa reflexão, desta noite de fraternidade, uma mensagem nessa linha. Porque, repetimos, ninguém vive sem amor, queridos. Ninguém consegue viver. Amélia Rodrigues, inspiradamente pela via mediúnica de Divaldo Pereira Franco, na célebre mensagem Gratidão, nos diz, do seu encerramento, que nós não podemos viver sem amor. E na sua poesia diz, seja o amor de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de filha, de amigo, de um cão, poderíamos acrescentar de um gatinho, de uma plantinha, de uma ave, porque ninguém suporta viver sozinho, ninguém suporta viver na solidão. Aqui no Nordeste do Brasil, é muito comum nós usarmos a expressão cafuné. Quem é do Nordeste sabe, é uma cosquinha na cabeça, né? Todos nós gostamos de cafuné. Todos nós gostamos de ouvir uma palavra bendita. Olha, eu te quero tanto bem. Você é tão importante para mim. Pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa. Aquela palavra mágica. Eu te amo. Eu amo você. Por que não dizer? Ainda não chegamos ao nível da captação telepática. Ah, mas ele sabe, ela sabe. Não, não, não diga, verbalize, é necessário. Porque nós precisamos ouvir do outro quanto o outro é importante para nós. E mais do que ouvir, na demonstração das relações, do carinho, enfrentando essas barreiras da distância, quebrando-as, nós podemos perceber o quanto nós nos emocionamos, quanto nós sentimos quando temos a oportunidade de dizermos uma palavra bendita e não uma palavra maldita. As pessoas se hostilizam tanto, nós nos agredimos tanto. Repetimos, nesse século, tantas conquistas extraordinárias, em que o homem tinha tudo para deslanchar do ponto de vista espiritual, dar um salto, aspas, quântico no seu processo evolutivo, livre-arbítrio é sagrado, mas ainda optamos por nos digladiarmos, por invadirmos o espaço do outro, por desrespeitarmos o outro, por nos desunirmos com o outro, porque o outro pensa dessa ou daquela maneira, no campo da ideologia política, da ideologia filosófica, da concepção de crença, quando nós temos que aprender a respeitar o outro. Como dizia Voltaire, um pensador iluminista, posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você emitir ou de dar a sua opinião. Vejam que fantástico. Portanto, na parábola do bom samaritano, fechando, que vocês certamente estudaram, um encontro em que não pudemos estar, o grande pensador e padre português, radicado no Brasil no século XVII, Antônio Vieira, célebre pelos seus sermões, ao analisar os personagens da parábola, a partir daquele diálogo de Jesus com o jovem doutor da lei, ele mostra que ali nós encontramos três filosofias de vida, três filosofias comportamentais, três estilos de se viver, muito comum nos nossos dias. O primeiro estilo é aquele representado na ação dos salteadores, dos bandoleiros, que roubam aquele homem que transitava de Jerusalém a Jericó, e que, no dizer do padre, poderia ser sintetizado através do seguinte pensamento: o que é meu, e o que é teu é meu também. É o egocêntrico, é o egoísta,
é aquele que pensa primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois o meu retrato. Ainda, infelizmente, encontramos, e como encontramos, irmãos, talvez nós mesmos, em determinado momento das nossas vidas, que incorremos nesse estilo de vida. O segundo estilo de vida, ou comportamental, é o que se encontra representado na ação dos dois religiosos. Um sacerdote, possivelmente um fariseu, um saduceu, o texto não diz, e um levita, que cuidava da parte relacionada aos cânticos do Templo de Salomão, que passam ao largo diante do homem que for assaltado, caído, e não faz absolutamente nada para socorrer. O padre, inspiradamente, diz no seu sermão que poderia traduzir esse estilo de vida da seguinte maneira, com a seguinte expressão ou frase: o que é meu e o que é teu é teu. O que é meu é meu, o que é teu é teu. É o morno, nem está quente, nem está frio. É o indiferente. Eu não te agrido, mas eu também não te assisto. Eu não faço mal a ninguém. Sim, mas e o bem, que é importante, que você faz? Essa é uma grande questão. O mal prospera, dizem os espíritos reveladores, diante da omissão dos bons. Então é importante que nós nos posicionemos. Mas diz Bertold Brecht, grande dramaturgo irlandês, já há muitos anos residente no mundo espiritual, interpretando essa passagem da parábola do bom samaritano, que ele considera esse tipo de comportamento dos dois religiosos pior do que o dos malfeitores. Ele justifica. Porque os outros viviam na ignorância, e como nós espíritas entendemos, o mal é esse estágio de ignorância pelo qual todos nós passamos no nosso processo evolutivo, no nosso carreiro espiritual de encarnações sucessivas. Mas ele diz que esse tipo é pior dos religiosos porque são pessoas que tiveram acesso às informações relativas aos livros sagrados, conhecem as leis de Deus. Por isso que Jesus foi muito contundente em relação aos fariseus, ao dizer: raça de víboras, sepulcros caiados por fora, branquinhos externamente, mas que carregam a podridão na intimidade do ser. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Isso é algo importante para nós espíritas, porque o Espírito de verdade, sob tutela de Jesus, já nos asseverava, alertando-nos: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. O amor e a sabedoria, diz o mesmo Emmanuel, repetindo Bezerra de Menezes quando encarnado, assemelham-se a essas duas aves do conhecimento e do afeto, que em equilíbrio conduzem o pássaro humano no rumo de horizontes mais promissores ou mais felizes. Então, Bertold Brecht diz que essa expressão ele considera pior, porque ele diz, e em parte nós concordamos, que nós encontramos nessa ação dos dois religiosos uma ação muito comum nos dias de hoje. Porque o que mina as nossas vidas, o que solapa as nossas relações uns com os outros, é o que nós encontramos nesse tipo de comportamento da parábola. É o monstro da indiferença, de nós não percebermos o outro. Na convivência familiar, pai, mãe, filho, filha, companheiro de centro, não falarmos com o outro. Repetimos, o quanto nós precisamos ouvir da boca do outro, o quanto o outro nos quer bem, o quanto você é importante para mim. E, por fim, fechando a nossa live de hoje, a proposta da terceira filosofia na leitura do padre da parábola do bom samaritano, que tem a ver com o tema da noite também, que é representada na ação do bom samaritano, que dá nome à parábola. Aquele homem que, movido de compaixão, detém seus passos, desce do animal que eu conduzia, prostra-se diante do homem caído, desconhecido, limpa-lhe as escaras, as feridas, passa algum unguento, algumas traduções dizem que um vinho, que por ter álcool alivia o sofrimento e leva o homem para uma estalagem, paga antecipadamente alguns denários e demonstra toda uma preocupação afetiva, amorosa com aquele estranho. Esse terceiro tipo de comportamento, ele se traduz através de uma frase. Só lembrando, a primeira frase dos malfeitores é: o que é meu, e o que é teu é meu também. A segunda frase dos dois religiosos, que não fazem nada, não movem uma palha para socorrer o caído, agonizante: o que é meu, e o que é teu é teu.
E a terceira frase que dá título à parábola, ou o exemplo do bom samaritano, que era discriminado por razões contextuais, históricas na Palestina, poderia ser sintetizado através do seguinte pensamento: o que é teu, não me interessa, mas o que é meu, eu posso fazer teu também. O que é teu, não me interessa. A tua posição social, teus títulos acadêmicos, honoríficos, a cor da tua pele, a tua etnia, quanto de bens materiais tu conseguiste amealhar, isso não me interessa. Mas aquilo que é meu, meu irmão, o meu companheiro, palavra que quer dizer companheiro, aquele que compartilha o pão, aquilo que é meu, meu companheiro, meu irmão, eu posso fazer teu também. Jesus fim da parábola e o fim da nossa reflexão, dizendo ao jovem doutor da lei, perplexo diante da narrativa envolvente: vai, pois, tu e fazes do mesmo jeito. Sigamos, pois, nós e tentemos fazer da mesma maneira, entendendo que sem amor ninguém consegue viver. Paz e bem a todos. Muito obrigada, meu querido amigo. É uma delícia ouvir as suas reflexões, que são tão profundas e tão necessárias, né? Você consegue colocar de uma forma que nos emociona profundamente. E nós agradecemos muito por isso. Eu gostaria de pedir se você pode fazer a nossa prece final, e aí no fim a gente pergunta se o pessoal quer te dar um oi, tá bom? Muito Pois não, obrigada. querido. Eu que agradeço. Amorável Jesus, amigo terno e querido de todos nós, permite-nos, ao finalizarmos as atividades do Grupo de Estudos Espíritas Adolfo Bezerra de Menezes, externarmos-te, Senhor, sensibilizados, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, pela oportunidade de tentarmos cumprir aquilo que nos prometeste, de nos reunirmos mais que dois, a fim de te evocarmos, de te ter mais pertinho de nós, em nossos corações. Ampara-nos, Senhor, nas nossas boas intenções, no nosso desejo sincero de mais e melhor servirmos a causa que nos confiaste. Perdão, Senhor, pelas oportunidades malbaratadas, por tantas vezes, não só nesta, mas em outras etapas existenciais, em que cerramos os ouvidos aos teus alvitres, aos teus convites, à divulgação e à vivência da tua mensagem redentora. Permite, por fim, Senhor, que neste momento em que conseguimos quebrar pela tecnologia as barreiras da distância, possamos, através desta prece, unindo os nossos pensamentos, contribuir para a pacificação do nosso mundo. Permite que, de onde estamos, Senhor, projetemos essas doces e suaves vibrações aos nossos lares, às cidades em que nos encontramos, ao país do qual momentaneamente nos situamos. E, sobretudo, Senhor, que os nossos pensamentos, até onde, unidos pelo desejo sincero de servir a tua causa, e na ciência de que o amor, esse alimento imprescindível às nossas almas, que possamos projetá-lo nas nossas preces, de maneira muito especial, àqueles pontos do globo, àquelas regiões, quer estejam situados esses irmãos na dimensão física ou na espiritual, mas que estejam passando por tribulações, dificuldades maiores que as nossas. Na certeza, Senhor, de que tu és, como disseste, e em ti confiamos plenamente, o nosso bom pastor, nós te seguimos confiantes e te pedimos a permissão para darmos por finalizada a nossa reunião da noite de hoje. Se conosco, mestre, agora, hoje e sempre, que assim seja.